Bom dia a todos. Quero saudá-los com muita graça e paz. Dar boas-vindas em nome de Jesus Cristo. Crendo que Deus tem algo muito bom nesta manhã para todos nós. Yes ou não? Eu quero convidar, nós vamos começar um pouco antes, faltam 5 minutos, mas vamos aproveitar esses 5 minutos já começando. Eu quero que você abra a Bíblia em Mateus, no capítulo 7, e você vai imediatamente entender o foco que nós vamos dar. Hoje nós estamos no estudo de número 5. Se eu pudesse separar em bloco, cada 4, um bloco, nós estaríamos agora entrando no bloco 2. Hoje o tema é sobre algo que está acontecendo muito no mundo e nas pessoas, e eu vou chamar o tema de hoje de a síndrome do caranguejo no balde. Você vai entender bem rápido o que significa esse problema no mundo atual, a síndrome do caranguejo no balde. Então, abra a sua Bíblia em Mateus 7, você já vai entender isto. No versículo 1 diz: não julgueis para que não sejais julgados. Então, vamos já ali no texto, não julgueis para que não sejais julgados. Não vai aparecer ali, mas eu resolvi ler o texto todo. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. Olha como que esta frase, com o critério com que medirdes, vos medirão a vós, mostra que há algo que eu preciso mudar, e até o final desse estudo eu quero que você grave isso. Nós temos que mudar o nosso sistema de medida. Porque a Bíblia diz que com o critério com que você medir, você será medido. Bem, se você foi muito estrito em medir, a Bíblia diz, vamos usar isto com você. Está escrito isso ou não? Não, eu sou muito exigente. Deus diz, tá bom, vamos ser exigentes com você também. Agora, o seu metro, ele é um metro de amor, com 100 centímetros de perdão, e com 1000 milímetros de misericórdia, o que você acha desse metro? Quem gostaria de chegar no céu e Deus usar esse método com você? Amor, perdão e misericórdia. Ah, mas você não usa isso com as pessoas. Com as pessoas você é muito exigente. Então, vou deixar para você agora decidir. A Bíblia diz, com a medida com que medirdes, você será medido. Essa palavra é forte. Depois, Jesus diz, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Jesus está dizendo, o problema dele é pequeno comparado com o seu. Em outras palavras, Jesus está dizendo, você é bem pior. Você tem a facilidade de ver nos outros algo para esconder o defeito que está em você. É isso que Jesus está dizendo. Bem, o que você está vendo, que nós estamos falando já do grande problema humano, que é um grande beco sem saída, que é a mania de criticar. Como nós temos uma mania de criticar? Porque continuando, ou como dirás a teu irmão, deixa tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Esse é um texto muito famoso e muito conhecido. Bem, o que eu quero falar hoje é sobre a síndrome do caranguejo
no balde, não julgueis para que não sejais julgados. Tem um pensamento de Mahatma Gandhi, que também quero utilizar, que tem a ver com o caranguejo. O que mais me impressiona nos fracos é que eles precisam humilhar os outros para se sentirem fortes. Isso daí é a síndrome do caranguejo. Deixa eu explicar melhor essa questão do caranguejo para a gente começar. Os pescadores de caranguejo dizem que não é preciso tapar o balde onde se coloca os caranguejos, porque quando um tenta sair do balde, o outro o puxa para dentro. Então, os pescadores, eles colocam um balde, não precisa colocar tampa. Se você colocar um caranguejo sozinho, ele sai, mas se você colocar dois, já não sai mais, porque um não deixa o outro sair. Ele fica puxando. Na hora que um começa a subir, o outro quer subir também, e ele puxa a perna do outro. Então, se você vai colocando lá dentro, eles não saem nenhum. Por isso que eu vou chamar essa mensagem de a síndrome do caranguejo. As pessoas que criticam, ele tem a vantagem sempre, ele está achando que ele sempre tem que puxar o outro para baixo. Agora, deixe-me colocar isso de uma outra forma. Muitas vezes o caranguejo está dentro de você. Porque você mesmo critica você mesmo. Fizeram uma pesquisa, algumas universidades nos Estados Unidos, para falar do grande problema humano que são os sabotadores. Tem uma tese de doutorado defendido por um neurocientista, e ele escreveu um livro chamado Inteligência Positiva. Ele diz que todos nós temos um sábio interior, que pode fazer funcionar bem. Esse sábio interior eu sempre gosto de chamar de o nosso eu saudável. E nós temos uma parte que é o eu doente. E esses neurocientistas concluíram que esse eu doente, ele é basicamente dominado por sabotadores. E esses sabotadores vivem puxando você para baixo. Esses sabotadores sempre entram na sua vida para atrapalhar o que você gostaria de fazer. Eles já concluíram nas pesquisas que existe 11 sabotadores. Mas tem o chefe da gangue. E, surpreendentemente, o chefe da gangue chama-se o crítico. Isso que é interessante. O crítico não é só o pior de todos, ele é o chefe de todos os sabotadores. Hoje eles têm um teste que eles conseguem definir em você qual a porcentagem que você tem de crítico. E eles descobriram que as pessoas criticam em 3 direções. Primeiro, a ele mesmo. Segundo, os outros. Terceiro, a circunstância. Tem gente que você conversa com ele, a situação está ruim, está piorando e vai piorar mais. Ele só fala da circunstância. Sempre. É uma porcentagem. A crítica dele mesmo, normalmente ele não fala para os outros, ele fala para ele. Ele acorda criticando ele mesmo. Ele puxa, ele é um caranguejo de si mesmo. Por isso que eu quero que você acorde a esse tema. Quantas coisas negativas, e isso liga com o que eu falei dos pensamentos negativos, ele dentro de você você começa sempre a sabotar a você mesmo. O doutor Augusto Cury diz, e eu vou repetir, já falei isso, mas vou repetir isso, que muitas vezes a gente fala tão mal de Judas, mas a gente guarda um Judas dentro da gente. E o Judas está sempre nos traindo. É você mesmo traindo você mesmo. E você cria armadilhas para você. Essas armadilhas, por exemplo, levam você a ser um prisioneiro do coitadismo, do conformismo, vai se conformando até com coisa ruim.
Por quê? Porque você tem um sabotador que prende você. Esse é uma crítica de si mesmo. E uma coisa ruim quando é a crítica dos outros. Que normalmente quando alguém critica demais os outros é porque ele está escondendo alguma coisa dele mesmo. Freud já dizia que a pessoa que critica demais o outro é porque ele está refletindo o que está dentro dele. Que a preocupação sua com o crítico não é o que o outro, ele falou do outro, o problema dele é o que ele está falando dele mesmo, ou está escondendo dele mesmo, que é a mesma coisa que ele está criticando, normalmente. Quer dizer, os outros, os psicanalistas falam de espelho, os outros são nossos espelhos. Então, quanto melhor você for para você mesmo, melhor você vê nos outros. Você tem a tendência de ver o bom dos outros, porque os outros são seus espelhos. Agora, se você só vê as coisas ruins dos outros, os outros são seus espelhos, está mostrando quem você é dentro. Lacan falava isso. As pessoas são espelhos. Você vê que, volto para a Bíblia, Jesus falou a mesma coisa. Então, isso é chamado de o crítico. E nós precisamos ter coragem de nos libertar disso, porque isso faz muito mal para a gente. O meu tema aqui é saúde espiritual. Nós precisamos de ter saúde espiritual, nós precisamos aprender a ver as coisas do ponto de vista de Deus. Nós precisamos ter a coragem de ver as pessoas como elas podem ser em Cristo. Não olhar apenas o que elas são no pecado. Eu sei também que muitas vezes o espírito crítico ele vem da inveja. Muitas vezes a crítica vem porque as pessoas só criticam, no fundo, quem elas admiram. Tem um velho ditado da minha infância, vocês lembram disso? Ninguém dá chute em cachorro morto. Por quê que ninguém dá chute em cachorro morto? O que é essa ideia? A ideia é que as pessoas criticam normalmente quem elas admiram. No fundo, é uma admiração velada. A questão é como que nós vamos enfrentar esse caranguejo no fundo do balde. Preste atenção mais um pouco nos caranguejos. O caranguejo no fundo do balde tem que puxar os que sobem, porque a subida de alguns expõe a mediocridade dos outros que permanecem no fundo. Essa é uma ideia que eu captei de um autor de um texto lá nos Estados Unidos. Achei muito interessante. Caranguejos no fundo do balde tem que puxar os que sobem, porque a subida de alguns expõe a mediocridade dos outros que permanecem no fundo. O brasileiro gosta muito de ser esse tipo de caranguejo no balde. Então, nós temos que descobrir, gente, como nos libertar dessa mediocridade em nós mesmos. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos dê um coração novo, uma mente nova. Porque senão nós acabamos sabotando a nós mesmos. A síndrome do caranguejo no balde é essa mania de puxar o outro que está subindo. Alguém está melhorando, o cara dá um jeitinho de achar um defeito do outro. Mas vou voltar mais uma vez dentro da gente mesmo. O grande problema nosso é quando você tem uma ideia boa e dentro de você mesmo, você puxa você para baixo. Puxa, eu gostaria, por exemplo, os jovens aqui, dizem assim, eu preciso estudar mais inglês. Aí dentro da cabeça dele tem um caranguejo que puxa assim, olha, você não tem capacidade de aprender nada. Para você tudo é difícil. Aí já puxou o pé. Você tem que fazer isso. Aí o caranguejo vem e puxa, mas você não tem tempo. Eu tenho que fazer isso, mas você não tem dinheiro. Quer dizer, o cara fica toda hora, os caranguejos ficam, eu vou chamar esse caranguejo porque são sabotadores dentro de nós.
Dentro de você, algo sempre atrapalha você de ser melhor do que você está sendo. Eu poderia dedicar esse estudo para falar mais o problema de você criticando os outros, mas eu estou muito preocupado com você criticando você mesmo. Porque se você não se libertar de você mesmo, do pior de você mesmo, você acaba se tornando o pior inimigo de você mesmo. Você acaba criando uma algema para você, e você acaba criando uma armadilha para você mesmo. E você tem que desativar essas armadilhas que estão estruturadas na sua vida, que não estão levando você para frente. A Bíblia, ela tem armas tremendas para desatar essas armadilhas, né? Os estudos que nós estamos fazendo aqui às quartas-feiras, na oração, é algo tremendo. Quem não estiver vindo, eu estou convidando você a vir também. Sabe por quê? Porque nós precisamos voltar ao coração. E uma das verdades que nós já abrimos foi esta: tudo que você fizer será bem sucedido. Olha, isso destrava. Porque tem gente que tem uma armadilha dentro dele que diz assim: tudo que ele fizer não dá certo. Tudo que ele fizer é muito difícil. Tudo que você fizer para os outros é mais fácil. Olha só. Ele ativou o que? A armadilha. Desativa a armadilha. Quem medita na sua palavra de dia e de noite será como árvore plantada junto à corrente de águas, dá o seu fruto na estação certa. Se não deu certo ainda, porque está amadurecendo. E tudo que ele fizer será bem sucedido. Você ativou a possibilidade quando o sabotador, que é o caranguejo, está tentando desativar isso e ativar o negativo em você, a crítica em você. Então, o grande sabotador é o nosso crítico interno. Vou repetir: em relação a nós mesmos, em relação aos outros, em relação à circunstância do mundo. Então, nós precisamos de uma luz divina para isso. A mania de criticar. Deixa eu voltar aqui, que eu esqueci daquela frase ali. A mania de criticar é um grande mal do nosso mundo. Há pessoas que são como caminhões de lixo. Parece que ele gosta do negativo. É o lixeiro, né? É a curva de rio. O espírito crítico, a mente crítica, traz toda a negatividade. Uma vez eu assisti uma palestra de um psiquiatra chamado Maldonado. Ele é da Universidade da Família do Equador, é um psiquiatra. Eu nunca me esqueci da aula dele, eu esqueci de muita coisa que ele falou, mas algo que eu nunca me esqueci. Ele disse que alguns de nós somos programados em nossas famílias para ser a lata de lixo. E a pessoa, quando ela tem essa síndrome da lata de lixo, parece que todos os problemas, ele sabe, todos os problemas. Ele puxa todos os problemas para ele. E ele gosta de saber todos os problemas. É uma espécie de uma lata de lixo. E ele é programado para isso. E esse psiquiatra diz que quando a lata de lixo desequilibra, a turma quer que ele seja curado, mas não é para ser curado, para deixar de ser lata de lixo, é para você voltar a ser a lata de lixo. Então, todo problema é para aquela pessoa que ele consegue. Não sei se você já notou isso nas famílias todas, tem uma pessoa que todo mundo tem problema, conta para ela só. Esse psiquiatra diz que isso chama síndrome. Aí ele contou o caso de uma mulher que, quando ela passava o dia inteiro sem ter muito problema, às 17 horas ela ligava para a sogra para ver quais eram os problemas que tinha na outra família, para ela conseguir o seu lixinho do dia.
Eu estava falando isso no encontro de casais, um homem levantou a mão e disse, está resolvido o meu problema em casa. Agora eu descobri, a minha esposa é a lata de lixo da família e eu sou o saco de lixo, porque quando eu chego em casa ela despeja tudo em cima de mim, fica até 2 da manhã falando do lixo da família toda. Essa é uma síndrome. Se você tem isso, diz, Senhor, me liberta. Me cura, Senhor. Eu não quero ser uma lata de lixo, eu quero ser um vaso de honra para a glória de Deus. Entendeu isso? Eu sei que muita gente riu aqui, você deve ter lembrado de muitas situações parecidas. Conhece alguém assim? Pior que alguns vão falar, conhece alguém que nem que eu? Liberta-me, Senhor. Liberta-me. Liberta-me, Senhor, me liberta-me disso. No dizer de Cícero, quanto melhor é um homem, menos maldade ele vê nos outros. Gente, esse cara falou há muito tempo, eu fiquei sabendo isso há pouco tempo. Cícero. O homem só pode pôr para fora aquilo que está dentro de si, dizia Cícero. Por isso que Jesus disse, o que contamina não é o que entra pela boca, mas é o que sai. O problema é o que está dentro do seu coração. Então, nós precisamos ser curados dentro de nós. O grande pensador Sócrates dizia, os maledicentes não me machucam, porque eles não me atingem. Interessante esse pensamento, né? Você vê que esse já era um problema da época de Sócrates. O problema não é novo. Né? Os seres humanos têm essa tendência. Mas me ajudou muito, em toda coisa que eu li na minha vida, um pensamento de Abraham Lincoln. Uma vez perguntaram a Abraham Lincoln, depois que ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, o que o senhor fará com todos os seus críticos? E ele disse, eu vou viver de tal maneira que ninguém acredite neles. Olha só que resposta. O que fará com todos os seus críticos? Respondeu, eu vou viver de tal maneira que ninguém acredite neles. Ele não respondeu com crítica, mas respondeu com autoridade. Eu me lembrei também algo de Stanley Jones, que alguém perguntou, o que você faz com aquelas pessoas que criticam você? A primeira coisa, eu uso a crítica. Primeiro, se é verdade, eu mudo. Se é verdade, eu mudo. E ainda agradeço a Deus, porque o crítico foi me ajudou a melhorar a mim mesmo. Agora, se é mentira, eu vejo se eu fico egoísta, se eu fiquei muito bravo, aí eu aproveito e vou para a cruz e morro plenamente para mim mesmo. Porque no fundo ele está me elogiando. Porque está com inveja de alguma coisa boa que eu tenho. Veja, são atitudes que você pode aplicar na sua vida. Não é fácil fazer isso na hora que alguém te critica, mas antes é fácil eu dizer isso para você, que é possível fazer isso. Pedir a graça de Deus, o Espírito de Deus, para levar você. O grande evangelista Moody, ele era muito criticado pela forma que ele fazia as coisas. Eu achei interessante isso. Uma pessoa criticava o método pelo qual Moody dirigia suas reuniões de reavivamento, mas também não fazia nada. A resposta do grande evangelista foi simples e pronta. Eu gosto muito do meu modo de fazer as coisas, e gosto bem mais do que o seu modo de não fazer nada. Então, tá bom, você não gosta do jeito de eu fazer, mas eu faço. Né? E é melhor do que o seu jeito de não fazer. Então, é muito interessante isso. Alguém me pergunta, existe alguma crítica válida? Eu creio que sim, há muitas críticas que podem ter validade.
A crítica feita através de um ato superior ou melhor, sim, nossas palavras de críticas devem encarnar-se numa ação superior, porque daí torna-se vital e redentor, em vez de verbal e resistente, né? Nós podemos ter críticas que ajudem, sim. Alguém falar, não existe nenhuma crítica positiva? Eu acredito que há muita crítica positiva. Aqueles que me criticaram positivamente me ajudaram muito. O problema da gente é o nosso egoísmo. Hoje, nas empresas, a gente diz que nós precisamos de bons feedbacks. Esse negócio de bom feedback, na maioria das vezes, são altamente boas críticas. E essas críticas nos fazem melhor, porque são críticas corretivas. Como que eu posso ser melhor do que eu estou sendo? No meu doutorado, eu lembro que os professores que mais me irritavam eram aqueles mais exigentes, os mais críticos. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que se não fosse eles, o meu trabalho não teria sido tão bom. Então, essas pessoas, muitas vezes difíceis, que são exigentes em nossas vidas, eles podem nos fazer muito melhor. Os pais têm que aprender a ter críticas que sejam saradoras, poderosas, abençoadas, né? E tem que ter sabedoria para isso. Mas Jesus sempre diz que o caminho é este: tira primeiro a trave do teu olho, conserte primeiro a tua vida, e daí enxergarás bem para poderes tirar o argueiro do olho do teu irmão. É famosa aquela história quando a mãe chega para Mahatma Gandhi e diz assim: eu queria que o senhor dissesse para ele, porque ele só ouve o que o senhor diz, diga para ele parar de comer açúcar. E o Mahatma Gandhi diz, dá para a senhora voltar daqui 15 dias. 15 dias depois, ela voltou e disse, por que o senhor o senhor quer falar comigo? Eu disse, o que o senhor pediu mesmo para eu fazer? Para dizer para o meu filho para parar de comer açúcar. E ele olhou para o menino e disse, você para de comer açúcar. Aí ela disse, por que o senhor demorou 15 dias para fazer isso? Ele disse, é porque a primeira vez eu estava comendo açúcar. E agora eu parei de comer açúcar também, agora eu posso falar. Então, o exemplo seu, a vida sua, tem que ser o primeiro exemplo do ser e de fazer. Muda, Senhor, a minha vida, para que eu possa ajudar os outros. Por isso que a Bíblia diz, tira o argueiro do teu olho primeiro. Senhor, muda a minha vida para que eu possa ajudar os outros. Não está dizendo para não ajudar o outro, né? Criticar o outro. Está dizendo, primeiro, acerte você mesmo a sua vida. Que você desenvolva uma vida em Deus. Vamos continuar aqui. Disse Stalin Jones, bom número de cristãos pensam que a obra cristã é formar a crítica cristã da vida. Se assim fosse, estaríamos na extremidade do turbilhão do farisaísmo. Isso acabaria transformando a fé cristã num tribunal onde se criticaria e julgaria a vida. Olha o que ele diz, o centro da fé cristã não é um tribunal, e sim uma cruz. A cruz é onde nós morremos para nós mesmos. Gente, é tão forte isso, biblicamente, teologicamente, que a gente precisa encarar o que este grande pensador cristão, Stalin Jones era um missionário que vivia aqui 6 meses na Índia e 6 meses nos Estados Unidos. Foi um dos maiores pregadores que o mundo já viu, autor de muitos livros. Quando ele diz isso, é maravilhoso. O centro da fé cristã é uma cruz. E é uma cruz onde nós morremos para nós mesmos, onde somos curados. E ele continua, aquela cruz na qual os homens não são meramente criticados, mas na qual e pela qual eles morrem.
Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A redenção vem pelo sofrer com o culpado. A redenção vem quando eu assumo a vida do outro, né? Pelo culpado e no lugar do culpado. E nunca com o apontar e criticar o pecador. A crítica não converte os pecadores, a cruz sim. Só a cruz nos muda, gente. Só a cruz muda pecadores. Só a cruz é capaz de mostrar que nós podemos ser uma bênção para o outro. A Bíblia diz em Romanos 14:4, quem é você para julgar o servo alheio? E para ser o Senhor que... É para o Senhor que ele está de pé ou cai. E ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. É quando você se coloca nas mãos de Deus e diz: Senhor, sustenta a vida das pessoas, muda a vida das pessoas. Uma vez eu li uma frase que me ajudou muito, diz assim: quando Deus te dá discernimento do erro do irmão, não é para que você o critique, mas para que você interceda por ele. Porque Deus está te fazendo ver, para você poder orar e pedir que Deus tenha misericórdia e mude e transforme. E o melhor, se você puder fazer isso, Senhor, e dá-me o poder de ser uma luz radiante, um brilho, para que o outro mude olhando a minha vida. Faça-me ser um reflexo de transformação. Por isso que Paulo dizia: olhe para mim. Bem, está bem claro o assunto agora, eu quero partir para a conclusão, para dar alguns passos para deixarmos as atitudes de uma crítica. O que eu e você podemos fazer? E aqui eu vou utilizar muito do livro O Caminho. Ser bem prático, bem didático com você. E você vai olhando e dizendo: Senhor, dá-me essa amplitude, dá-me essa capacidade. O primeiro passo é saber que essa síndrome de caranguejo, que é esse espírito crítico, é um caminho fútil. Lembre-se sempre de que o caminho da crítica não é o caminho certo e que ela é coisa fútil e estéril. A crítica falha em seu objetivo, pois em vez de produzir reformas, provoca resistência. A pessoa criticada torna-se um caso crítico para aquele que a critica. E duas críticas nunca firmam uma verdadeira amizade. Veja que eu estou falando aqui de críticas negativas. Eu já coloquei para você que há um nível de crítica positiva. Segundo passo, procure ver positivamente. Quando você se vir tentado a criticar, volte o seu olhar para todas as coisas boas que você encontra no seu próximo. Conte e reconte para você mesmo e também para os outros as boas qualidades do seu semelhante. O grande problema nosso é que, eu vou ligar com o negativismo, é que a gente tem a tendência de ver sempre o copo vazio, em vez de olhar o copo cheio. Como é que eu posso, em qualquer circunstância, ver as qualidades positivas? Ver do lado positivo e não só olhar do lado negativo. O que há de bom aqui? Cada vez mais está crescendo algo que a gente chama de inteligência positiva, que a gente chama de psicologia positiva, e de a técnica da apreciação. O apreciar é maravilhoso. Me lembro de um psicólogo que ele é especialista em casamentos que estão se destruindo, quando os dois, ele coloca um diante do outro e diz assim, ele já ouviu todos os negativados
dos dois lados e diz assim, qual a qualidade que você viu nessa esposa para você casar com ela? Ele começou a falar das coisas positivas. Agora, quais as coisas positivas que você viu nele? Quando ele termina de falar positivo, um já está gostando do outro, e diz, acho que a gente vai mudar de ideia. O problema é que eles passaram anos falando do negativo, mas foram as coisas positivas que levaram eles a namorar e casar, e eles esqueceram das coisas positivas. Quando começaram a falar das coisas positivas, ele usa isso como método terapêutico. Interessante, né? É a apreciação. O grande problema humano é que nós perdemos a arte de apreciar. Tem gente que tem medo de fazer essa pergunta, o que você vê de positivo nisso? Porque ele tem medo, porque ele sabe que se ele procurar, ele vai achar coisas positivas e vai mudar de ideia. O que é de melhor em você? Quais são as suas melhores qualidades? O grande problema é que as pessoas pararam de apreciar as pessoas. Houve um terapeuta que diz que, infelizmente, as maiores qualidades que uma pessoa gostaria de ter ouvido na Terra, ela só ouvirá quando estiver dentro do caixão. Alguém olha assim, que pessoa maravilhosa que ela era assim, assim, assim. Por que não falou antes? Ele agora não está ouvindo. Comece a falar antes, né, para não ter que falar depois. Você não vai falar assim, igual aquele nosso amigo que pregou aqui, diz assim, o que você gostaria de ouvir quando você estiver num caixão? Ele disse, está mexendo. O que você gostaria de ouvir? Ouça antes. Você tem algo maravilhoso para apreciar. Gente, nós temos uma tendência de ver o negativo. Para pensar nisso. No início do meu ministério, uma das coisas que eu mais fiz na minha vida é falar em encontro de casais, né? Eu nunca contei, mas eu tenho a impressão que eu devo ter falado de uns 300 encontros de casais para lá, né? E agora está voltando de novo. Tem que falar alguns encontros aí. Mas eu quero dizer uma coisa. Eu me lembro, eu estava em São Paulo e eu pedi que as esposas escrevessem uma carta para o marido e que os maridos escrevessem uma carta para a esposa e o tema, e a carta tinha duas perguntas. A primeira era uma folha só, que estava escrito assim, em você eu aprecio. Coloca o que você aprecia. E no meio era, de você eu necessito. De você eu aprecio, de você eu necessito. Isso foi uma coisa maravilhosa que aconteceu, e aí eles tiveram uma ideia melhor ainda, porque era um encontro de família, também as crianças e os filhos estavam tendo palestra, eles falaram, vamos pedir isso para os filhos, mandar uma carta para os pais, dizendo, eu aprecio meu pai nisso e minha mãe nisso. Vocês não imaginam o que aconteceu, porque quando os filhos começaram a ler aquilo lá, quando foi lido eles leram as cartas, eu vi assim, todos os pais em lágrimas. E o casamento também teve um up tremendo, porque as pessoas não sabiam que aquilo era algo que apreciava. Mas o que mais me assustou quando eu perguntei, quando eu falei isso, era só meia folha. Eu tinha feito uma pesquisa na igreja, com todas as mulheres da igreja, e disse, o que você gostaria que o seu marido mudasse? E elas escreveram, e muitas levantaram a mão e falaram assim, tem mais uma folha? Você viu quanta coisa, né, para mudar? Agora eu vou te falar por que eu estou lembrando disso. Porque quando eu escrevi meia folha em você eu aprecia, alguns levantaram a mão e falaram assim, é para encher a meia folha inteira? Porque em você eu aprecio. Aí eu descobri que para criticar precisava de mais uma folha, mas para falar as coisas positivas, achava que era muito, meia página.
Aí caiu a minha ficha. Eu sei aonde está o problema. Nós temos uma dificuldade tremenda de apreciar. E nós precisamos aprender a apreciar a nós mesmos, a apreciar os nossos filhos, a ver o melhor de Deus em nós, a ver o melhor de Deus nos nossos filhos, ver as qualidades. Se nós dessemos mais ênfase no apreciar as qualidades, seria mais fácil a gente fazer a crítica corretiva. O Dr. Augusto Cury diz que você nunca deve fazer uma crítica negativa para uma pessoa antes de fazer uma crítica positiva. A crítica positiva abre a inteligência e a outra corrigida, ela pega carona e a pessoa muda. Quando você coloca só o negativo direto, a pessoa fecha. É muito interessante, isso é uma coisa tão simples, é uma mágica tão simples para fazer funcionar. Aprenda a apreciar. Ele podia falar da saúde antes, né? Mas aí tinha que ele tinha que assistir essa aula aqui. Tem tanta saúde e ele fala da doença. Fala da saúde e depois fala da doença. Né? Por isso que há médico e médico. Né? É interessante isso. Professor também. Não, você sabe que você falou algo de professor, assim, é muito interessante. Alguns aqui lembram, ele lembra, quando eu fui estudar nos Estados Unidos, eu me lembro, eu estudei ali com os professores da Universidade de Harvard, bem em frente ali, fiquei um mês lá estudando inglês, e foi muito interessante, porque teve um dia lá que chega um momento que você tem que escrever uma redação em inglês. Escrever redação em português já é complicado, você já imaginou ter que escrever uma relação em inglês, né? E tinha, porque não tinha jeito, era o jeito. E quando eu olhei assim, ele, em vez de olhar os defeitos, ele viu tudo que eu acertei, porque a gente é acostumado no Brasil o seguinte, você escreve e você está com medo de errar. E aí, de repente, eu descubro que lá eles não mostram o erro, mostram o acerto. E ele escreveu assim na frente, fantástica essa frase, genuinamente inglês americano. Perfeito, parabéns, perfeito, parabéns, perfeito, parabéns. Tinha mais de 150 erros, mas ele só deu ênfase nos acertos. E depois colocou ainda uma medalha de ouro embaixo, assim, dizendo parabéns. Aí perguntei para ele, por que vocês fazem isso aqui? Ele disse, esse é o método Harvard. Os defeitos as pessoas já sabem. Nós aqui vemos o que as pessoas acertam. Falei, puxa, que sacada. Porque o alvo é levar você para frente. Eu pensei nisso e falei, os nossos pais precisam começar a dar apreciação para os filhos quando eles fazem certo. Ele tira a nota baixa, eu critico. Tira a nota alta, não fez nada mais do que obrigação. É isso que está destruindo as pessoas. Uma vez eu li sobre uma jovem que ela fez tudo para tirar 10, para chegar para o pai, porque ela queria agradar o pai, e ela conseguiu tirar 10 em tudo, mostrou o boletim, sabe o que o pai falou? Os professores hoje não valem nada, eles dão 10 para qualquer um. Essa jovem teve que ir para psicólogo e nunca mais quis estudar. Foi destruído por um caranguejo. Você imaginou o tamanho desse caranguejo? Ele foi morar dentro dela. Para sempre. E agora tem que pagar uma fortuna para matar o caranguejo. No balde. Da mente. Do interior. Eu fico pensando quantas pessoas tem uns caranguejinhos aí, destruindo possibilidades, matando sonhos, matando onde eu posso chegar, o que eu posso ser, o que eu posso fazer, e não estou sendo e nem fazendo.
Deus tenha misericórdia, Senhor. Cura-nos de nós mesmos. Procure ver positivamente. Estou falando, seja curado nisso. 3, saiba que ninguém segue gente negativa. Gente negativa não tem seguidores. O povo só segue as pessoas positivas. E que sabem apreciar os outros. Então, se você não mudou nisso, está na hora de mudar. As pessoas seguem pessoas positivas, pessoas que sabem apreciar. Se você vive criticando os outros, certo que os seus amigos o abandonarão. O porco espinho é colega bem desejável. O porco espinho, ele tem um problema, ele não tem amigo. Nem o porco espinho gosta de porco espinho. Tem gente que você chega perto, é um porcão espinho. Deus cura-nos de nós mesmos. Cura-nos desse espírito indesejável. 4, nunca propague suas críticas. Nunca repita uma crítica de alguém que você tenha ouvido de outrem. Aí, fake news. Tá na moda agora, fake news. Tem gente que é pago agora só para fazer fake news. Pior é você acreditar nos fake news. Enterre-a no amor de Deus em seu coração. Repita essa crítica somente para a pessoa criticada, e ao fazer isto, faça-o com amor. Que o seu coração seja um cemitério para a tagarelice. Isso é um bom conselho. Não propague suas críticas. Receba todo e qualquer juízo crítico com uma barragem de oração. Esse princípio ele é muito fundamental. Receba todo e qualquer juízo crítico com uma barragem de oração. Se a crítica tiver razão de ser, a oração levará você a ajudar a pessoa que critica, como também a criticada. O povo de Deus precisa ser especialista em orar. A oração é uma ação que move o coração de Deus e move o amor, move o perdão, move a apreciação. Eu vou voltar àquela frase que eu digo sempre, nós precisamos olhar a pessoa em Cristo. Olhar a pessoa em Cristo é olhar o que ela pode ser. A pessoa pode ter todos os seus defeitos, comece a olhar assim, o que essa pessoa será cheia do Espírito Santo? O que esta pessoa pode ser nas atitudes? Você muda a empatia. Deixa eu mostrar um método Harvard para curar isso. Esse neurocientista, ele diz que se você quer criar uma empatia com uma pessoa que você não gosta, que ela é muito negativa, muito crítica, muito cheia de defeito, quando olha para ela com 4 anos de idade, com 2 anos, vê ele bebê. Você não vai ter o mesmo ódio de um bebê. E aí, quando você vê ele bem criancinha, hoje você já foi bom, hein? Você já foi bom. Você já foi muito bonito e já foi muito maravilhoso. Aí já mudou a atitude, né? Ele disse que esse é o método que esse neurocientista mostra como você curar as pessoas, né? Eu já estou dando um passo para além disso, eu digo, veja ele em Cristo. O que ele pode ser em Cristo. Cheio do Espírito Santo. Verdade. Olha só, ela já deu aqui o jeito. O fofoqueiro de primeira, ele convertido, cheio do Espírito Santo, vai ser o maior evangelista que tem. Vai fazer as fofocas do céu. Né?
Deus transforma isso, essa língua, em algo útil para o teu louvor, glória e honra, né? Que fala as verdades da eternidade. Isso é o jeito de ver com os olhos diferentes o outro. O que você pode ser em Cristo? Faça que seu amor se projete pondo-se no lugar do outro, para compreender por que surgiu tal crítica. Quando você vir tudo claro, talvez você se anime a perdoar tudo. Não nos entendemos um ao outro, por isso não podemos nos opor um ao outro. O grande problema aí, então, qual é? É entender. Muitas vezes a circunstância levou a pessoa a criticar. Ela não tem todas as informações. Tem um pensador chamado Edgar Morin, que ele diz que nós precisamos entender, compreender as incompreensões. O alvo da vida humana não é só compreender as compreensões, mas quando você começa a compreender as compreensões, quer dizer, ver do ponto de vista do outro, por que o outro não está compreendendo? Se você começar a compreender as incompreensões, você vai ver que se você estivesse no lugar dele, você pensaria a mesma coisa tendo as informações que ele tem. Ou talvez você seria pior do que ele. Espera um pouco, ele não tem todas as compreensões das coisas que eu tenho. Porque muitas vezes a gente quer que os outros tenham a maturidade que a gente tem. Você está caminhando com Deus faz 50 anos, uma pessoa começou a caminhar com Deus, você quer que ele tenha a mesma maturidade, pense a mesma coisa, saiba a mesma coisa, haja do mesmo jeito. Você está exigindo demais, você levou 50 anos e você quer que o outro mude em um ano? Você quer que ele seja melhor do que você conseguiu ser? Então você tem que elogiá-lo, não criticá-lo. Quanta coisa em mim ainda não mudou? Eu me lembro quando as pessoas me criticavam, eu dizia assim, bem, tem duas coisas que eu posso olhar. Primeiro, ainda bem que eles não sabem tudo, eu sou bem pior do que isso. Então, isso ajuda muito a eu ficar mais tranquilo. Outra coisa que também eu digo sempre, eu estou mudando cada dia, porque Deus está trabalhando em mim, está operando em mim. Cada dia com Cristo é um caminhar maravilhoso. Então, alguém pode chegar para você, inclusive eu vou já avisar, se alguém te criticar de 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, eu já mudei faz 30 anos. E se você falar da semana passada, eu já mudei essa, e a semana eu vou ser melhor que vem. Então a pessoa já está atrasada na crítica. Então você só tem que compreender isso. Ainda bem que ele não me conhece o que Deus está fazendo. Deu para entender? Você se coloca numa posição de compreensão de algo novo do que Deus está fazendo na sua vida. Cada dia, cada dia, cada dia, até onde você vai chegar. Eu sou um projeto melhorável de Deus. Você é um projeto melhorável de Deus. Deus está trabalhando. Gente, a coisa mais maravilhosa é eu pensar isso. Deus está trabalhando em mim. Eu sou um projeto inacabado. Eu tenho um amigo psiquiatra que diz assim, todos na igreja estão ainda em processo de cura e não receberam alta. Isso é palavra de médico. Porque a hora que for para ter alta, Deus troca você de lugar. E ninguém aqui está querendo ter alta. Então deixa Deus continuar trabalhando. Um dia você terá alta. Aí você sabe para onde você vai. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando em você. Amém? Então diga, Senhor, continua trabalhando em mim. Continua me curando dia após dia.
vai me levando a ser quem o Senhor quer que eu seja. 7º lugar, ainda que você goste do seu próximo, você poderá amá-lo. Aliás, ainda que você não goste do seu próximo, você poderá amá-lo. Cristão é aquele que ama a pessoa de quem não gosta. Porque a Bíblia diz que é para a gente amar o inimigo. Você já pensou que ele diz, eu sou teu inimigo? Ah, glória a Deus, eu não tinha nenhum, agora eu tenho um para amar. Alguém é meu inimigo? Eu preciso ser um cristão, amar os inimigos. Isso eu me lembrei de Juan Carlos Ortiz, quando ele foi expulso da Igreja Assembleia de Deus, lá na Argentina. Ele foi expulso e no domingo ele foi para a igreja. Ele disse, mas a gente expulsou você, por que você veio? Ele disse, é porque eu amo vocês. Aí um levantou lá e disse, eu sou teu inimigo, você não pode estar aqui. Ele disse, eu te amo, meu inimigo, a Bíblia diz para te amar. Aí não teve jeito, eles devolveram a carteirinha para ele. Como a gente vai expulsar alguém que ama? Não tem jeito. Essa é uma história real. Por quê? Ainda que você não goste do seu próximo, você poderá amá-lo. Cristão é aquele que ama a pessoa que não gosta. Aí você tem que fazer uma oração daquelas doidas, as minhas orações doidas. Diziam, aquelas pessoas não gostam de mim, eu também não gosto delas. Faz o seguinte, mas o Senhor gosta delas, então ame elas através de mim, me ensine a amá-las. Me dá o coração de Cristo para amar as pessoas difíceis. Gente, tem gente que é difícil, tem gente que é complicada, tem gente que você não gostaria de estar perto dela. Isso é normal do ser humano, mas a Bíblia diz que eu preciso amar a todos. Senhor, ame essas pessoas através de mim. Dá-me um coração de Cristo para amar as pessoas difíceis. Não significa que você tem que estar com ela, muitas vezes a forma de pensar é diferente, mas o seu coração precisa estar livre. Seu coração precisa estar cheio de amor com as pessoas complicadas. Ser pastor não é fácil, você tem que amar todos. E tem muita gente que não gosta do pastor, sempre vai ter 25% que não gosta. Eu sei que tem muita gente que não gosta de mim, mas o que eu posso fazer? Eu posso amá-las Cristo amá-las através de mim. Então é maravilhoso você compreender isso. E quando você compreende isso, você fica livre. Todos vocês têm pessoas difíceis. Tem muita mala sem alça na família. A família você tem que amar as pessoas, mas quando você casa, vem os agregados e vem junto. E vem uns chatos juntos. E você tem que estar em reuniões com eles juntos. E você tem que dizer, Senhor, dá para o Senhor amá-los através de mim. E você sabe que eu estou falando a verdade, tem pessoas que falam assim, tem gente que é insuportável. Ó Pai, dá-me amor e ame-os através de mim. Que eu possa respeitá-los, que eu possa parar de criticá-los. Amém? Hoje ninguém vai falar amém. Conserve-se sempre junto a Cristo. Isto, quanto mais unido a Ele, mais desaparecerão as críticas. Tenha mais intimidade com Jesus Cristo. Eu aprendi nesse processo desse ano que nunca eu vivi algo tão maravilhoso na minha vida de buscar uma intimidade com Deus, de caminhar com Deus em oração diariamente, de uma forma de dizer, Senhor, eu quero ter intimidade contigo, quero conhecer-te mais, quero caminhar com Cristo, quero mais viver no Espírito Santo, mais contigo. Eu descobri algo interessante, quanto mais você tem essa vida de intimidade com Deus e com Cristo, menos você tem a habilidade de criticar os outros. Você vê defeitos e tal, mas o amor que entra no seu coração é algo tão maravilhoso e tão tremendo, porque é como se você quisesse puxar as pessoas para cima. É muito interessante isso. Quanto mais você sobe em Deus, mais você quer que as pessoas subam. É mais interessante, né? Sempre, você sabe que as plantas, elas puxam para cima os minerais. Depois o animal vai e puxa para cima as plantas. E está no corpo. Mas o espiritual também ele puxa para cima. Quem está na carne.
é sempre, quanto mais você tem uma vida em Deus, mais você quer ver as pessoas em Deus. E quando você vê os defeitos, você não tem aquele espírito crítico para criticar, mas aquele espírito de amor, que diz, puxa, Pai, que pena que eles não estão vendo isso que é o teu projeto. Então você chama eles para uma vida nova. Eu vou dizer que funciona isso. Conserve sempre junto a Cristo. Tenha intimidade com Deus. Essa é a melhor forma de você se libertar de todo o espírito crítico e também você ver o outro mudando para a glória de Deus. Eu termino com isso. Como reagir à crítica? Meus críticos são os que me corrigem. Devo lhes sempre ser grato, porque me ajudam a corrigir minhas atitudes. Isso é algo surpreendente. Que Deus possa, com sua infinita bondade, com a sua infinita glória e graça, nos levar a uma vida que realmente vale a pena para o louvor da sua glória. Vamos deixar que o Espírito Santo trabalhe as nossas vidas. Vamos pedir que o Senhor nos faça viver uma vida de alegria no meio das confusões da vida. E pedir que o Espírito Santo nos sare de nós mesmos. E que nós sejamos libertos dessas críticas internas que muitas vezes vêm do negativismo e fazem nos ver errado. E fomos formatados erradamente. Senhor, dá-me a habilidade de ver a vida do teu ponto de vista, ver a mim mesmo, apreciar coisas maravilhosas que o Senhor está fazendo em minha vida. E nenhum de nós somos perfeitos, todos nós somos humanos, somos complexos, somos complicados, somos muitas vezes até negativos. Mas, Senhor, continue trabalhando no nosso espírito. Essa tem que ser a minha oração e a sua oração. Não reagir de uma forma negativa quando alguém critica, mas reagir com amor, reagir com quebrantamento, reagir entregando a sua vida a Cristo, reagindo, pedindo que Deus nos sare de nós mesmos, que Deus nos enche de um espírito de perdão. Jesus chega ao ponto de dizer, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Ele compreende a incompreensão deles. Essa frase, eles não sabem o que fazem, pode ser aplicado a muita gente que critica a igreja, critica líderes, eles não sabem o que fazem. Pai, tem misericórdia. Sabe o mal que isso vai causar para eles? Tem misericórdia, perdoa-lhes. Você vê o caso de Estevão, cheio do Espírito Santo, eles estão tacando uma pedra nele, e ele diz, não lhes imputes esse pecado. Gente, um homem que anda com Deus vai dizer, não imputes este pecado. É tão diferente de alguns pregadores que tem hoje em dia, né? Esses dias eu vi um deles dizendo assim, amaldiçoo todo mundo que nega meu ministério. Igualzinho Estevão, né? Pai, não lhes imputes esse pecado. Quer dizer, é falta dessa intimidade, dessa comunhão, desse cheio do Espírito. As pessoas precisam aprender aquilo que está na Bíblia. Encha-nos, Pai, do teu amor e da tua graça. Vamos nos livrar dessa síndrome de caranguejo no balde. Amém? Pai, que o teu Espírito complete a tua obra em nosso coração, em nossa vida, em nossa mente, e nós sejamos transformados de tal forma que a majestade da tua glória e da tua presença venha sobre nós. E nós aprendamos a ter uma vida realmente significativa na tua presença, para o teu louvor, para a tua glória e para a tua honra. Que nós sejamos libertos daquilo que temos sido para ser quem tu queres que nós sejamos. Sopra sobre nós a tua graça, sopra sobre nós o teu Espírito, sopra sobre nós, Senhor, as verdades da tua palavra,
e leva-nos a ter um espírito quebrantado, porque a cruz é a meta dos teus filhos, para que vivamos uma vida em Cristo de acordo com a tua vontade. Sara-nos de qualquer beco sem saída nessa área da crítica, Senhor, e cura-nos de nós mesmos. Nós oramos para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, para a bênção do teu povo e o crescimento da tua igreja. Em nome de Jesus oramos. Quem crê e recebe diz